Bom, meu aluno, vamos agora para a próxima questão, questão de número 14 agora, né? Na realidade, antes da questão, vamos ao texto 3, né? Observe esta imagem aí comigo, ó. A prova explorou este texto, mas, Thiago, isso é um desenho, isso é um texto. Meu aluno, querido aluno, não ache que texto é apenas aquilo que está escrito no papel, né? Eu já andei falando, vou falar novamente. Texto verbal é o texto expresso por palavras, texto não verbal é o texto expresso por imagens, e o texto verbal e não verbal simultaneamente é o texto em que nós iremos encontrar o desenho e também a parte escrita. E vamos interpretar este texto aí, ó. Existe de um lado, né, a figura, famosa figura da Mona Lisa, o quadro famoso, um quadro bem conhecido, e do outro lado existe uma outra Mona Lisa, porém um pouquinho diferente da convencional, né? Repare que há o before e o after, né? Ou seja, o antes e o depois. O antes está para a Mona Lisa que nós conhecemos. E o after, ou seja, o depois, é uma Mona Lisa loira, peituda, que representa a Mona Lisa dos tempos modernos. Ou seja, esta charge está dizendo para mim e está dizendo para você que se a Mona Lisa fosse pintada hoje, ela seria assim, loira e peituda. Esta Mona Lisa loira e peituda que você está observando aqui comigo, meu aluno, representa as mulheres da época em que nós estamos vivendo. A época em que a Mona Lisa fora pintada, não havia os recursos que existem hoje para alterar o corpo, né? Não havia silicone, não havia a possibilidade de mudar radicalmente a cor do cabelo. Então, de certa forma, esta Mona Lisa está caracterizando as mulheres de uma época, ou seja, as mulheres que vivem hoje nesta época, na época moderna, uma época em que é possível aumentar os seios, aumentar as nádegas, mudar a cor do cabelo. Então esta Mona Lisa está aí representando as mulheres da nossa época. Bom, então já posso afirmar que existe uma figura de linguagem aí, não é verdade? Batemos um papo aqui, inclusive, sobre figura de linguagem. Existem outras coisas também, mas além dessas outras coisas que nós iremos estudar já já, vamos bater um papo sobre a figura de linguagem, né? A figura de linguagem que nós estamos encontrando aí é exatamente o quê? É a metonímia. Esta Mona Lisa está aí representando as mulheres de uma época, ou seja, é a substituição de uma pelas outras, não é verdade? Repare que ela está substituindo as mulheres de uma época, né? Ela está sendo representada conforme a época em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos afirmar aí, sem dúvida alguma, que há aí uma metonímia, né? Só que além da metonímia, meu aluno, é lógico que esta Mona Lisa aí, loira e peituda, ela é uma paráfrase da Mona Lisa tradicional que nós conhecemos. E esta paráfrase, ela apresenta aí um caráter jocoso, há um humor associado, não há? É engraçado imaginar a Mona Lisa pintada desta forma. Então, além da figura de linguagem, além da metonímia, sem dúvida alguma, este desenho aí caracteriza uma intertextualidade. E não é uma intertextualidade qualquer. Repare, a comunicação entre textos, né? E os dois textos estão aí. O texto original, o desenho original, e o desenho novo que me leva ao original. Um está ao lado do outro. Existe esta comunicação entre os textos e o caráter humorístico, ou seja, é uma intertextualidade, é uma reescritura, uma paráfrase que deu vida a uma paródia. Então, esta Mona Lisa loira e peituda é uma paródia da Mona Lisa tradicional. Então, olha só quanta coisa boa, quanta coisa interessante nós conseguimos enxergar com esta figura. Enxergamos aí a Mona Lisa, enxergamos a metonímia, a figura de linguagem, que uma mulher, esta Mona Lisa, está representando as mulheres de uma época, da época atual,
e estamos enxergando também a paródia, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos observar as questões pertinentes ao texto de número 3. Bom, vamos juntos. Questão de número 14, né? As representações da mulher na arte sofreram mudanças ao longo do tempo, acompanhando as transformações pelas quais passavam a sociedade. No texto acima, essa evolução é representada pelos marcadores temporais before e after, respectivamente, antes e depois. Assim, tendo em vista a ideia veiculada e os significados dos vocábulos apresentados, só não é possível afirmar que, mais uma vez, o examinador pede aquilo que não é possível afirmar. Vamos lá. Letra A. As informações verbais são irrelevantes, já que, por estar em outro idioma, em nada contribuem para o sentido do texto. Meu aluno, eu deveria ter pulado a letra A por acaso, não deveria? Porque de cara a resposta é a letra A, meu aluno. É lógico que eu não posso afirmar isto aqui. Não é possível afirmar o que está na letra A, meu aluno. É lógico que as informações verbais são relevantes para você compreender, para você entender melhor o sentido do texto. Before, after, são as informações verbais. E quando a assertiva apresenta este negócio, informações verbais, meu aluno, não é para você pensar no verbo, não. Ah, before não é verbo, after não é verbo, então não entendi como informação verbal. Pare de bobeira. Informação verbal por quê? Porque nós estamos falando do texto verbal. Texto verbal é o texto expresso por palavras, não é o texto que apresenta verbo. E não importa se a palavra está em português ou não. É um texto expresso por palavras. E as palavras são before e after, ok? E sem dúvida alguma, a linguagem verbal presente na charge é de extrema importância para a coerência, para o entendimento daquela charge. Então você não pode dizer que as informações verbais são irrelevantes, já que, por estar em outro idioma, em nada contribuem para o sentido do texto. A letra A está toda horrível. Ela não pode, ela é a nossa resposta, porque nós não podemos afirmar o que se encontra na letra A. Vamos observar as demais assertivas? Letra B. Além das marcas linguísticas, as especificidades das representações não verbais também funcionam como marcadores temporais. Repare, meu aluno, tenho de ter a noção do que é texto verbal, texto não verbal e não verbal simultaneamente. Quando ele diz, além das marcas linguísticas, as marcas linguísticas são as palavras. As especificidades das representações não verbais, o que são representação não verbais aí? As representações não verbais são as imagens, ou seja, os dois desenhos, o desenho da Mona Lisa tradicional e o desenho da Mona Lisa moderna, linguagem verbal e linguagem não verbal. E ele diz aqui, além das marcas linguísticas, além da parte escrita, as especificidades das representações não verbais, ou seja, as especificidades dos desenhos, também funcionam como marcadores temporais? Claro que funcionam. A Mona Lisa tradicional representa a Mona Lisa do passado. A Mona Lisa loira e peituda representa a Mona Lisa de agora, a Mona Lisa da nossa época. Então a letra B, ela pode sim ser afirmada. É possível afirmar o que está presente na letra B de bola. Na letra C nós temos, tendo em vista os códigos utilizados, o texto 3 pode ser classificado como híbrido. Caraca, Tiago, eu nunca vi isso em prova. Pode ser classificado como híbrido? Claro que pode, meu aluno. O que significa ser híbrido? São duas coisas simultaneamente. Ele é um texto verbal e não verbal ao mesmo tempo. Logo, ele é um texto híbrido. Interpretação pura isso aí, hein? Semântica pura, associação a texto, hein? Apesar das semelhanças na caracterização entre as mulheres representadas, há uma relação antagônica? Claro que há uma relação antagônica.
E esta relação antagônica diz respeito a épocas contrárias, a épocas distintas. A Mona Lisa tradicional representa o passado e a Mona Lisa loira e peituda representa o futuro, né? Ou seja, uma Mona Lisa diferente. São Mona Lisas de épocas distintas. Então há um antagonismo, sim. Letra E. A utilização de marcadores temporais, ao invés de nomes, para identificar as mulheres, universaliza a crítica? Claro, pois a crítica está relacionada à época. A Mona Lisa loira e peituda, como eu já falei, representa a Mona Lisa da nossa época, a Mona Lisa de agora. Então, meu aluno, sem dúvida alguma, a resposta é exatamente a letra o quê? A letra A. Bom, aí, vamos lá, né? Vamos trazer à memória esse negócio, meu aluno. Você sabe, ó, texto, como eu já falei, deixe-me consertar aqui, né? O texto, ele pode ser verbal, não verbal, verbal e não verbal simultaneamente. Este texto verbal e não verbal simultaneamente é o tal do hibridismo, né? É o que caracteriza a expressão híbrido. Texto verbal é o texto, como eu falei, expresso por palavras, meu aluno. Não confunda, não vai achar que isso aí é texto expresso por verbo, não, hein? É o texto expresso por palavras. E o não verbal é expresso por imagens. E o verbal e não verbal é híbrido, né? Palavras e imagens simultaneamente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? E toda vez, né, que nós observarmos coisas do gênero marcas linguísticas, as marcas linguísticas são as palavras, são as partes escritas, né? Ou seja, é o tal do texto verbal. Marcas linguísticas são as palavras, como eu falei, a parte escrita, que é o tal do texto verbal. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Vamos para questão de número 15. Inclusive eu já fiz, né? Já fiz a análise aí com você, meu aluno. A representação da Mona Lisa, identificada como after, mantém com a obra-fonte uma relação de... Bom, isso aqui você vai eliminar: literalidade, complementariedade, hiperonímia. Não, que hiperonímia o quê? Não é tipo, né? Aí você poderia ficar na dúvida em relação à paráfrase e à paródia. Você se lembra do bate-papo que nós tivemos aqui, que eu disse a você que a paráfrase ela leva ao intertexto, que por sua vez pode levar a uma paródia? Você se lembra disso? E eu disse, se estiver intertexto e paródia, a resposta é paródia, porque o examinador fez um filtro mais específico. Se nós virmos lá paráfrase e paródia, a resposta é paródia.
significa dizer que o examinador fez um filtro mais específico. É ou não é verdade? Então, meu aluno, quando eu leio na letra A paráfrase e observo na letra E paródia, sem dúvida alguma, o que eu vou marcar aí? Eu só posso marcar a paródia, né? A paródia é a minha resposta, meu aluno. Tudo bem? Tranquilo? Legal, hein? Bom, então vamos encerrar aqui este bloco. No próximo bloco, nós iremos dar sequência à correção da nossa provinha. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!